Olá, Multis! Deixa eu te perguntar uma coisa. Você também sente que passa mais tempo tentando controlar a turma do que conseguindo ensinar de verdade? Às vezes a gente prepara aquela aula maravilhosa com todo o carinho, mas a indisciplina da turma vira o foco. E aí, a frustração vem junto, né, gente? Isso tem acontecido aí com você? Se tem acontecido, fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai conversar sobre como repensar a indisciplina na sua sala de aula de um jeito mais tranquilo, mais humano e com mais resultado. Meu nome é Danielle Dutenhefner e eu sou aqui do Instituto Multisaber. Sabe aquela ideia de que a indisciplina é só uma quebra de regras? Então, a Thelma Vinha, que é uma referência no assunto, propõe um olhar muito diferente desse. Para ela, a indisciplina é um sinal de que algo na convivência da turma não está ali funcionando muito bem. Então, antes de pensar em punição ou em elaborar regras mais rígidas, a gente pode parar e se perguntar: o que será que esse comportamento está tentando me dizer? Um aluno que interrompe o tempo inteiro, por exemplo, pode não ser só aquele aluno mal educado. Às vezes ele está pedindo atenção, ou então às vezes ele está testando os nossos limites. Mas isso não quer dizer que ele não entende ou que ele não quer te ajudar. É só que ele está buscando ali entender qual é o lugar dele na sala de aula. E olha, a Luciane Tognetta, que trabalha junto com a Thelma, ela faz uma contribuição muito importante aqui sobre isso. Ela diz que regras impostas sem diálogo não desenvolvem a autonomia moral dos alunos. Ou seja, as crianças, elas até obedecem, mas elas obedecem por medo ou só então quando você tá lá olhando o que elas estão fazendo. E para funcionar de verdade, as regras elas precisam fazer sentido para as crianças também. E como é que a gente faz isso então na sala de aula? Abrindo espaço para escutar os nossos alunos. Pergunte para eles: o que vocês acham justo? O que ajuda ou atrapalha a nossa convivência? Como seria uma turma boa de aprender e de ensinar? Isso não é perder autoridade, gente. É exercer uma autoridade ética e também participativa. Então agora vamos pensar nessa parte prática, né? Porque eu sei que no dia a dia a gente precisa de soluções que caibam aí na sua rotina, não é? Então aqui eu vou te dar 3 estratégias que você pode experimentar aí na sua sala de aula. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Então crie combinados junto com a turma. Faça uma roda de conversa com seus alunos e pergunte para eles: o que está atrapalhando a nossa aula? O que está ajudando? Que regras a gente pode criar para ajudar a evitar determinado comportamento? Depois disso, você pode construir com eles um cartaz desses combinados, né, gente? E aí é preciso deixar isso aí visível na sala de aula. E vocês vão ver como isso muda tudo. Estratégia número 2. Reaja com constância, não com impulsividade. Segundo a Thelma Vinha, gente, o mais eficaz não é a severidade, mas sim a previsibilidade das consequências. Se o aluno sabe o que acontece quando ele escolhe determinado comportamento, e se você mantém isso de forma coerente com todos os alunos, ele começa a entender que as ações têm consequências. E isso, gente, educa muito mais do que um grito. Estratégia número 3, gente. Promova momentos de escuta real. Separe 10 minutinhos por semana para ouvir a sua turma. Alguém aí se sentiu desrespeitado ou acha que alguma regra que nós criamos ali nos nossos combinados não está sendo cumprida como deveria? Quais sugestões vocês têm para a gente melhorar isso? Ensine-os a citar a situação e não o nome do colega. Esse tipo de escuta, gente, costuma gerar pertencimento. E o aluno que se sente parte da turma, ele colabora muito mais. Então, uma coisa que a Thelma e a Luciane, elas reforçam muito, é a importância do sentimento de justiça, gente. Quando o aluno ele sente que foi tratado com desrespeito ou que foi humilhado na frente da turma, ele acaba se fechando. E quando a gente perde o vínculo com essa criança, a gente perde também aquela autoridade verdadeira e a criança acaba se perdendo ali e causando muito mais, gente. Então prestem atenção em sempre ter atitudes coerentes com todos os alunos. Não tenha preferência por um ou por outro, combinado? Para isso dar certo, antes de agir, a gente precisa escutar todas as partes ali envolvidas no conflito. Então, explique também para os seus alunos os motivos das decisões que você tomou. Mostre que você se
comporta com todos os alunos, mesmo quando precisa aplicar uma consequência. Isso não é ser boazinha, é educar com intenção e também mostrar o respeito para os seus alunos. Agora, professor, sejamos honestos, né? Tem casos em que a gente faz tudo isso e mesmo assim a indisciplina continua, não é mesmo? E tá tudo bem a gente reconhecer isso, faz parte de todo o processo da sala de aula. Mas nessas horas é importante entender que o problema pode ser muito mais sério. E aí a gente precisa então entrar em contato com a coordenação da escola, chamar a família e também buscar a ajuda ali da equipe de orientação, certo? Afinal, a gente não trabalha sozinho. Às vezes, uma mediação de um conflito bem feita resolve muito mais do que um bilhete na agenda ou até mesmo uma suspensão. Um ambiente que seja mais disciplinado não é aquele que todos obedecem por medo, mas sim aquele onde a confiança nas crianças, o respeito e também a corresponsabilidade ali durante os atos do dia a dia. Se você quer continuar refletindo sobre isso, criar uma sala de aula muito mais justa aí, mais acolhedora e mais leve de conduzir, me conta aqui nos comentários. Qual é o maior desafio da indisciplina aí na sua sala de aula hoje? E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com algum colega e não esquece de se inscrever no nosso canal, viu, gente? Que aqui tem muita coisa boa. A gente conversa de professor para professor com quem acredita que ensinar é muito mais do que passar somente conteúdo. A gente procura trabalhar a criança de forma integral. Até o próximo vídeo.